Espera só um pouquinho que eu já vou atender você aí. Deixa eu resolver um negócio. Mais um instante. Daqui a pouco eu falo com você. E aí? Como é que está a vida familiar dentro da sua casa? Como que é a interação entre os membros da sua casa, pais e filhos, entre os irmãos? Tá tudo bem? Ou mesmo estando perto, parece que cada um está no seu canto, que todos estão desconectados? Sobre a vida familiar, eu vou falar acerca deste distanciamento que nós estamos vivendo nos nossos dias, muito por conta também da tecnologia. Então, se você é novo por aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal aqui, no canal 7 Pilares da Vida, e também já ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo. Todos os dias tem vídeo. Hoje é quarta-feira, dia de falar de vida familiar. Dito isso, vamos para uma apresentação aqui com uns slides para ficar mais interativo que eu fiz para poder chamar a sua atenção sobre este assunto que é de suma importância. Dito isso, vamos lá. Já vê a imagem aqui, né? O homem ali com o celular na mão, as crianças com a mulher ali mais destacado, né? E eu chamo a sua atenção para essa reflexão silenciosa sobre os relacionamentos dentro da nossa própria casa. A gente está acostumando a viver dessa forma, não é mesmo? Então, você vê o homem no trabalho, o celular na rede social, a criança ali, o adolescente sempre no videogame, né? Na mesma casa, na mesma sala, em mundos completamente diferentes. A presença física perdeu seu significado original. Como chegamos a este ponto de isolamento coletivo? Então, essa reflexão que a gente está abordando hoje aqui no nosso 7 Pilares da Vida é que isso traz um dano muito terrível para as famílias. Porque mesmo estando perto, a gente está sempre com pressa, sempre trabalhando. Entretanto, eu quero chamar sua atenção para essa realidade. Você precisa fazer algo. E aqui nos 7 Pilares eu falo de a gente saber o básico. E hoje se tornou algo básico que a gente não cumpre, que é ter uma conexão, que é parar, respirar, sem telefone, sem TV, sem videogame, e conversar, escutar. Talvez na sua casa alguém está querendo falar algo, abrir o coração, e a gente está fazendo o quê? Conectado a outra coisa que não é a nossa família. Indo adiante, o distanciamento silencioso virou o nosso novo normal. Pais no celular, filhos no videogame, casais isolados nas redes sociais. Aceitamos a proximidade física como um substituto aceitável para a verdadeira presença. Aí você vê aqui, quando você vê aqui o círculo, junto fisicamente, a gente até está junto fisicamente, mas distante emocionalmente. O que nasce aqui? A realidade da maioria das famílias hoje. A maioria das famílias estão, infelizmente, nessa condição. Eu já quero perguntar para você, deixa nos comentários, como é que está aí o relacionamento na sua casa? Tá tudo certo? Você tira um tempo para falar com a família, para se conectar? Se você não faz isso, sinto muito, mas você precisa melhorar urgentemente. Adiante aqui, tem o que eu chamo o triângulo da desconexão. Se você ver aqui mais uma vez, o excesso de tecnologia, a falta de tempo de qualidade, aqui a comunicação superficial faz que no centro de tudo isso a gente tenha o abismo familiar. Por quê? A gente se entregou à tecnologia, né? Tem muitos homens que jogam muito videogames, não só os adolescentes, e às vezes a esposa quer uma atenção, quer ali conversar, desabafar, um cuidar do outro, mas a gente está vivendo o quê? Esse abismo familiar.
As crianças hoje, os adolescentes não conversam com seus pais. Por quê? Por conta de todo esse distanciamento familiar. Aqui, ó, o abismo familiar nasce da sobreposição de 3 formas visíveis. Este afastamento não é um ato de malícia ou rejeição intencional. Ele é o resultado direto de um ecossistema projetado para roubar a nossa atenção plena. Então tome cuidado, né? Porque hoje há um embate, seja ele físico ou espiritual ou sistêmico, veja da forma que você preferir, contra a família. Muitas entidades, muitos sistemas não gostam, não prezam pela família. Mas quem, de fato, se propôs a construir uma família, cuide da sua família. Porque se você escolheu ter uma família, faça o necessário para fazer valer a pena. A mesma tela que aproxima quem está longe, constrói um muro entre quem está perto. A tecnologia trouxe ferramentas brilhantes de conexão, mas instalou a distração contínua no centro das nossas relações primárias. Aí você vê aqui, ó, uma conexão, ligações longas com parentes, mensagens de saudade. Eu me lembro quando a gente começou a utilizar o Orkut, e ali eu comecei a entrar em contato com primos, eu morando em São Paulo, meus primos ali na Bahia. Então foi uma coisa legal, né? Você poder ver uma foto de um tio, de uma tia, né? Até mesmo através de ligações, foi muito bom. Só que essa possibilidade mal gerenciada nos trouxe este problema, a distração. Rolagem infinita de feed, jogos isolados, streaming solitário. Então, toda essa tecnologia que nos aproximou de muitas pessoas de longe acabou gerando uma distração ao ponto da gente se distanciar de quem está perto. E aí que mora o problema. O pouco tempo que sobrevive à rotina é engolido pelo entretenimento passivo. Trabalho, estudos e responsabilidades consomem nossa energia primária. Quando finalmente sobra tempo em casa, ele é terceirizado para as telas. Já pensou sobre isso? A gente trabalha muito, a gente tem as responsabilidades, quer correr atrás da profissão e é show de bola. Entretanto, entre esses afazeres de estudo, trabalho, dedicação profissional, a gente, de fato, nessa rotina maluca, onde é descrita aqui, ó, descrita aqui nesta ampulheta, você vê, ó, muito tempo gasto com essas coisas da rotina. E aqui o consumo digital passivo. Por que consumo digital passivo que eu coloquei? Porque a nossa resposta automática, muitas das vezes, é o quê? É a gente, de fato, no momento da distração, pegar o celular. A gente pega o celular e vai rolando, né? Vai rolando o feed aqui, a timeline. E quando a gente vai ver, passa 30 minutos, 1 hora, 2 horas. E, de fato, este tempo poderia estar sendo utilizado, dedicado a outra coisa. E aí, ó as gotinhas aqui, ó, que sobra para convivência na família. Então isso é muito triste. É muito triste porque, de fato, a gente precisa se dedicar ao que a gente se propôs a fazer, que é a família. Agora, isso aqui é muito legal. Quando eu estava fazendo isso daqui, eu fiquei maravilhado. Ó, eu tenho aqui 2 colunas, meio que como se fosse um gráfico. Você vê aqui a presença emocional, preste muita atenção nisso aqui, e a presença física. Perceba que quando a presença emocional é baixa e a presença física é baixa, nós temos uma ausência total. É aquela pessoa da família que nunca está presente fisicamente
E também nunca está presente emocionalmente. E de forma muito triste, você tem resultado da ausência total. Né? Quantas famílias hoje, os pais, de alguma forma, trabalham muito, muito bom, para os pais que trabalham muito, provedor, né? E aí chega o final de semana, na sexta-feira ele sai do trabalho e vai direto para o happy hour, para o sextou com os amigos. E aí vai chegar em casa meia-noite, dorme, no sábado vai trabalhar ou até mesmo aproveita o final de semana, vai jogar bola. E aí, em relação à família, a ausência total. Isso é muito triste. Isso é muito triste porque tem muitas famílias que, infelizmente, vivem essa realidade, este cenário nos nossos dias. Agora, quando tem presença emocional alta, mas presença física baixa, a gente vai alcançar este quadrado que é a conexão à distância. Sempre manda mensagem, se preocupa, está sempre intercedendo de alguma maneira, mas não tem presença física. A pessoa está comprometida emocionalmente. Entretanto, a presença física não está ativa. Nós temos aqui a conexão à distância, que também não é o ideal para um ambiente familiar. Quando a gente tem presença emocional baixa, mas tem presença física alta, nós temos este cenário ocupando espaço. É a pessoa que fala, não, eu tô aqui, mas ela não se envolve emocionalmente. Ela não tem uma dedicação ativa de saber criar conexões. Então, ela está somente ocupando espaço. E não é esse cenário que a gente quer também. Aqui no 7 Pilares da Vida, a gente fala sobre saber o básico para melhorar cada área. E esta área familiar é uma área que, se você não cuidar, você tem prejuízos terríveis, né? É como se fosse efeito cascata. Porque o que precisamos é disso, presença emocional alta e presença física alta. E a gente tem aqui o ideal familiar. Porque é aqui que a gente cria maturidade familiar. A gente aprende a vencer obstáculos juntos. A gente aprende a se divertir juntos. A gente, de fato, vai em busca do tempo de qualidade com a família. Estar no ambiente não significa estar na vida. A convivência familiar requer atenção ativa. Ocupar o mesmo espaço aéreo no sofá não é o mesmo que ocupar um espaço na mente e no coração do outro. Então, se de fato nos propomos a construir uma família que venha ter dedicação, que venha estar presente com o corpo, mas presente também com os sentimentos. Olha esse cenário aqui, ó. Vê se na sua casa acontece isso. Se acontece, coloca aqui nos comentários. Eu quero ler o seu comentário. Se não acontece, coloca também. Vamos ver se a sua família na vida familiar está tendo uma boa base. Ó, nossa comunicação foi reduzida à logística diária e esvaziada de sentimentos, né? Como assim logística diária? A gente está só falando sobre a rotina do dia a dia ali, do que se tem que cumprir um script, né? Mas não tem sentimento. Trocamos informações constantes, mas perdemos a capacidade de falar sobre medos, frustrações e sonhos. Aí, ó, aqui meio que no mar, vamos supor, aqui um iceberg. Você na parte de cima, você tem a comunicação aqui, ó. Já comeu? Fez a tarefa? Como foi o trabalho? Aí você se limita a perguntas e respostas do cotidiano ali, só cumprindo o script do dia. Mas aqui embaixo, ó, olha o tamanho da parte do iceberg aqui, ó. O que te preocupa? Quais são os seus medos? Estou me sentindo sozinho? Os nossos sonhos? A gente se limita a falar do trabalho, da tarefa, do que vai comer, da necessidade básica, que é importante. Mas e aqui, nas profundezas? O que nos torna livres emocionalmente,
o que de fato traz a felicidade, que é evoluir, e aqui nós somos estranhos. Aí a pessoa surta, você pensa, não conhece essa pessoa, mas é porque não conhece de fato. Não tem a interação para falar daquilo que te dá medo. Agora você tem uma espécie de uma bússola. O que a gente precisa é disso aqui, ó, de ter uma presença intencional, de ultrapassar fronteiras mesmo através do diálogo, né? A gente focar no que de fato julgamos ser importante. A tecnologia não é o inimigo, de fato não é. Tecnologia não é inimigo. A falta de intencionalidade é. Né? Nós temos que fazer as coisas com consciência, com a intenção, sabendo o que está fazendo. O distanciamento é reversível. Para reconectar, precisamos substituir a inércia por um design de vida intencional. Os 3 pilares da presença. Fica ligado nisso, porque a gente precisa reverter esse quadro. A gente precisa mudar a trajetória da conexão ou da desconexão da nossa família. O primeiro passo é criar fronteiras físicas intencionais para a tecnologia. Vamos lá, ó. Defina santuários livres de tela dentro de casa, refeições sem celular, quartos focados em descanso e noites exclusivas em família. Então, você vê aqui, ó, o layout de uma casa, pelo menos nesses espaços, ó, na hora de jantar, né? Que de fato tem um costume, por exemplo, que eu tenho em casa. A gente, quando está em casa, né, a gente vai almoçar, jantar, tomar café, todo mundo na mesa. E a gente espera um ao outro. E a gente, ao longo desses 9 anos juntos aí, a minha família, eu, a minha esposa, o meu filho, que hoje tem 7 anos de idade, a gente sempre janta, almoça junto, para que este ambiente venha a ser um ambiente de intenção, um ambiente de interação, de conexão. E no quarto, né, evite também, no quarto, no momento do jantar, você se afaste da tecnologia, se afaste do celular, deixe esse abençoado aqui de lado, não pegue o celular e se preocupe, fale ativamente, preste atenção no seu companheiro, sua companheira, no seu filho, pergunte para ele, converse o que ele sente e certamente com esse primeiro passo, faça isso de forma intencional, pegue locais específicos da sua casa e faça uma proibição de uso de tecnologia, zonas de conexão, áreas com zero telas. Em segundo lugar aqui, ó, pequenos recortes de atenção plena superam horas de convivência fragmentada. Priorizar tempo de qualidade não exige reescrever a agenda. Conversar de forma focada, rir juntos ou compartilhar um pequeno momento cria memórias de longo prazo. Você vê que se você dedicar pelo menos 20 minutos com a sua família de forma intencional, uma conversa ativa, uma conversa, quando eu falo ativa, é prestando atenção. Não dá pra gente pegar e tá conversando com a pessoa. Não, eu tô te ouvindo, eu tô te ouvindo. É feio, é falta de respeito. Você tá ali, ó, tô te ouvindo, e com o celular na mão. É falta de respeito. Você não consegue prestar atenção em duas coisas, principalmente com o celular na mão. A gente não consegue prestar atenção em alguém e o celular na mão. Impossível. Então, dedique tempo para conversar e criar memórias. Aqui, ó, agora essa espiral aqui. Pergunte mais. Escute ativamente. Esse pergunte mais, por exemplo, meu filho, quando ele tinha 3, 4 anos, mesmo que ele tivesse uma interação não no mesmo nível intelectual que eu sempre perguntei para ele, filho, como é que foi a escola? Conta pro papai. Aí, se ele fez alguma coisa errada, aprontou, foi para a diretoria, eu quero escutar. E quando ele fala, a princípio, eu não vou brigar com ele, porque ele tem que se sentir à vontade em contar o que aconteceu de bom e o que aconteceu de ruim na escola. Então, pergunte, né, para minha esposa, eu sempre pergunto, como é que você tá? Fala, eu tô aqui para te escutar.
Pergunte mais. Escute ativamente, preste atenção, olho no olho. As pessoas têm dificuldade de olhar nos olhos, né? Olha nos olhos da pessoa. Mostra para ela que você está dando atenção para ela. E essa parte importante também, julgue menos. É o que eu falei do meu filho. Se ele, por livre e espontânea vontade, vai lá e me conta alguma coisa que aconteceu de ruim na escola, em algum lugar que ele aprontou, alguém brigou, eu vou escutar ativamente e não vou julgar. Eu vou orientar, eu vou dar direção para ele não errar, para não ter dano. Mas a gente tem que julgar menos. A verdadeira conexão exige reaprender a conversar sem pressa e sem julgamento, né? Não, fala logo aí, fala logo que eu tô com pressa, fala logo que eu tô com pressa, que eu tô que resolver um negócio aqui, e aí... Não, assim não. Isso não é criar conexão. Se é para falar com pressa, outra hora eu falo. Se eu tô falando com alguém, ela tá com o celular na mão, eu paro de falar. Eu paro de falar, espero ela terminar, porque o que ela tá fazendo é mais importante do que conversar comigo. Então eu paro de falar e espero a minha vez, né? A comunicação profunda é uma habilidade que precisa ser praticada diariamente para fortalecer os relacionamentos. Então, essa conexão, ela é criada com uma comunicação profunda. É a gente ali conversar, é a gente separar um tempo, marcar um horário para se tornar um hábito. É por isso que é importante a gente ter os lugares de jantar, um momento de dormir, sem tela, sem distração, né? E a gente de fato venha criar memórias afetivas aí, memórias profundas para a nossa família. O dispositivo em suas mãos nunca deve ser mais importante do que a pessoa ao seu lado, né? Eu fico abismado, às vezes você se reúne, é tão difícil se reunir em família, em parente, em amigos, mas aqui falando de família, a gente tem um dia a dia que trabalha e consome uma boa parte do nosso dia a dia, o trabalho. Quando está junto, vamos estar junto fisicamente, emocionalmente e vamos nos conectar, né? O objetivo não é desconectar do mundo, mas garantir que a conexão digital nunca custe a nossa conexão humana. Então, usar tecnologia, show de bola. Tecnologia é uma bênção. Olha aqui você assistindo esse vídeo maravilhoso para falar de coisa boa aqui nos 7 pilares. Só que tem que ter momento, entendeu? Tem que ter momento para você aprender algo, fazer um curso, para você estar até mesmo aqui aprendendo no YouTube. Entretanto, você precisa também ter o tempo para a sua família. A conexão digital não pode ser mais importante da nossa conexão humana. No fim da vida, ninguém contabiliza horas de tela. Contabilizamos apenas os momentos em que fomos vistos e amados. A nossa memória reterá apenas os fragmentos de tempo em que estivemos genuinamente presentes. No final das contas, as memórias que a gente acumula ao longo do tempo, as memórias afetivas e a conexão entre família é o que a gente vai marcar de fato a nossa estadia aqui nesta terra. Talvez hoje seja um bom dia para começar. Então, se você chegou nesse vídeo aqui, eu te peço, deixa o like, deixa o comentário e também se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação, porque de fato a gente está aqui para falar de coisa boa. Então, se você chegou até aqui, você pode estar começando a fazer isso hoje, né? Deixe a tela de lado, levante a cabeça, aproxime-se de quem compartilha o seu teto. Então, dedique um tempo aí para falar com seu filho, para falar com a sua esposa, levante a sua cabeça e faça o que você tem que fazer. E aqui nos 7 Pilares da Vida, a gente tem essa preocupação. A família é algo importante e você precisa cuidar da sua família. Se gostou do vídeo, ficou muito grande, porém é um assunto importante. Deixa aqui o seu comentário aqui, o que você achou, o que você está achando. Nós temos aí todos os dias uma boa reflexão para falar acerca da base
dos 7 Pilares da Vida. Até a próxima dos 7 Pilares da Vida.